Olá, seja bem-vindo a mais uma Pílula Filosófica aqui do nosso canal Central Filosófica. O homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe, já dizia Jean-Jacques Rousseau. Mas qual é o sentido dessa frase? O que Rousseau quis dizer com isso? Se você quer saber a resposta a essa questão, confira um trechinho da entrevista que eu fiz com o professor Renato Moscatelli, da Universidade Federal de Goiás, ele que é uma das maiores autoridades no pensamento de Rousseau no Brasil. Bom, em relação à frase, né? Não, de fato, ela está presente lá no discurso, né? Essa frase de que, né, o homem nasce bom, né? Mas depois isso se encontra mesmo no texto do Rousseau, né? Só que precisa ser entendido nesse contexto, né, em que é colocado, de fato, como eu comentei, que não é uma questão de uma bondade moral, né, mas uma bondade ali que é vinculada à ordem natural, a esse equilíbrio com a ordem natural. Né? Então, de fato, é o que você colocou, né? Quer dizer, nesse estado de natureza, nesse puro estado de natureza que o Rousseau imagina, né? De fato, o ser humano, como estaria muito mais bem integrado à ordem natural, ele teria muito menos desejos, muito menos necessidades, né, que os homens sociais, porque o Rousseau diz, o grande problema da sociedade é que ela estimula em nós uma série de paixões, uma série de desejos e necessidades que são artificiais, quer dizer, coisas que hoje nós podemos considerar, não é naturalmente impossível viver sem isso, mas não é naturalmente possível. É a sociedade que criou, né, esse desejo, por exemplo, de comodidades, né, de riqueza, né, trocar o celular cada 2 anos ou um ano, né, por Cuidado com a exemplo, isso não é uma estética. exatamente, quer dizer, isso não é uma necessidade natural, né, é uma necessidade artificial construída. Então, assim, muitas das coisas que a gente entende hoje como imprescindíveis, mas na verdade são construções sociais. A maneira como nós vivemos em sociedade é que estimula determinados desejos, ambições, diferenciar bem isso, né? Como é que o que é realmente natural e aquilo que pode parecer se tornar natural depois, né? Mas que no fundo é um acréscimo artificial, né? Então, quando a gente vê o homem do puro estado de natureza, ele está bem inserido nessa ordem e consegue dar conta das suas necessidades, até porque elas são muito poucas, né? Ele fala alimentação, sono, né? O impulso sexual em determinados momentos, né? Mas é muito mais simples, né? Essa existência. E aí, assim, voltando à questão da bondade, quer dizer, tem um comentador, né, que é o Jan Starobinski, né, que é um dos maiores estudiosos da obra do Rousseau, ele fala uma coisa que eu acho muito interessante, né? Que nas obras do Rousseau, tanto no Segundo Discurso como em outras, a gente tem ali uma mescla, né, de otimismo antropológico e pessimismo histórico. Né? Por um lado, o que é o otimismo antropológico? É essa noção mesmo, né, de que, por natureza, nós tendemos, né, a uma vida boa, uma vida de acordo com a ordem, não é? Sem sermos, digamos assim, arrastados por paixões violentas, por desejos desnecessários, né, que vão nos levar a entrar em conflito com os outros, né, que vão nos levar ao sofrimento. Né? Então, a natureza, né, nos fez de uma maneira interessante. E não é só o homem natural, né, dessa ficção, né? Cada criança que nasce é assim também, não é? Depois ela muda, né, por causa da educação. Então há sempre essa visão antropológica positiva no Rousseau, né? Quer dizer, se você educar bem uma criança, você consegue evitar, né, muitos desses males que a sociedade pode colocar sobre ela. Né? Então tem um otimismo antropológico. Por outro lado, o Rousseau também é um pessimista histórico, né? Porque ele vê assim, apesar desse potencial, né, que o ser humano tem, o que a história vai mostrando é que normalmente as coisas não vão para um bom caminho, né? Então, assim, a maneira como as sociedades vão se construindo, vão se organizando, ela acaba, digamos assim, muitas vezes sufocando, né, aquilo que há de natural no ser humano e estimulando desejos, apenas desejos artificiais, factícios ali, que acabam produzindo mais sofrimento, o desejo de opressão, né, de uma pessoa sobre outra, relações de dependência que são nocivas. Esse é um problema, né? E aí aquilo que você tinha comentado, né? O homem natural, ele é
assim, eu diria independente. Eu acho que esse termo, né, é o mais apropriado, né? Ou seja, ele é capaz de viver por si mesmo sem ter relações de dependência com outras pessoas. Já o homem social, não. Ele está o tempo todo vivendo dentro de relações de dependência. Dependência social, dependência política, né, econômica, e isso pode ser bastante nocivo, porque a sociedade ela pode ser organizada, como o Rousseau mostra muito bem lá no discurso, em relações desiguais, não é? Ou seja, do ponto de vista econômico, por exemplo, né, os poucos concentrando a riqueza nas mãos, né, e se aproveitando do trabalho da grande maioria, ou então das dependências políticas, né, umas poucas pessoas controlando ali o poder, o governo, as instituições, né, e oprimindo o restante. Né? Então, assim, nesse sentido é que a gente vê essa passagem, né, de como por natureza, o ser humano é dotado ali de certos princípios bons, não é? A modicía, a piedade, ou potenciais, né? Que talvez no primeiro momento fiquem adormecidos, mas depois se desenvolvem, né? Como a liberdade e a perfectibilidade. Mas a maneira como esses potenciais vão se desenvolver na vida em sociedade, né? Pelos estímulos sociais, pode ser bastante problemática, né? E aí a gente vê no próprio texto, né, do Rousseau, no decorrer do segundo discurso, como ele vai narrando, né, os progressos da desigualdade entre os homens, né, como cada um agora vai passar a viver de acordo com a opinião alheia, né? Ou seja, isso é uma característica da sociedade muito forte para o Rousseau. Nós não bastamos a nós mesmos, nós queremos que os outros gostem de nós, nos admirem, nos valorizem, acima das suas próprias pessoas. E isso é antinatural, né? Porque, por natureza, cada um busca, né, o que é o seu próprio bem, mas nós queremos que os outros busquem o nosso próprio bem, queiram o nosso próprio bem, acima do deles mesmos, né? Nos vejam melhor do que eles. Né? Isso é o que o Rousseau chama de amor próprio, né? Que é a fonte de vários vícios, né? Orgulho, inveja, né, desprezo. Então, assim, antropologicamente, né, a gente vai se transformando em sociedade. Né, e para pegar de novo, né, aqueles termos que a gente estava discutindo no início, né? Então, a reflexão do Rousseau no discurso, né, no segundo discurso, em outras obras, aponta para isso, né? Como é que o ser humano ele é dotado de certas características naturais, mas elas vão sendo transformadas, ou vão sendo abafadas, ou vão sendo complementadas por outras que as sociedades trazem, né? E aí, assim, voltando àquele termo que eu falei antes, né, da antropologia negativa e antropologia positiva. Né? Então, a gente tem, no primeiro momento, uma antropologia negativa, né, que faz esse trabalho de tentar discernir, né, o que há de natural no ser humano e aquilo que é social, aquilo que é adquirido, né, que é artificialmente produzido. Então, há esse esforço lá no segundo discurso, mas também, né, já começa um pouco no segundo discurso, mas aparece também mais em outras obras, chamar de uma antropologia positiva. Positiva em que sentido? Agora, a ênfase é tentar entender como se dá a diversidade humana, não é? Nas várias sociedades, nos vários povos, nas várias nações, a partir desse potencial que é desdobrado quando os seres humanos passam a viver em sociedade. Né? Então, assim, nós podemos dizer que, de fato, o ser humano tem o potencial, né, para racionalidade, o potencial para linguagem, né, para desenvolver formas de vida social diferentes, formas de organização política, que, de fato, acontecem ao longo da história. E aí o que o Rousseau chama atenção é para a necessidade também de se entender como é que se dá esse outro processo. Né? E aí a gente tem algumas indicações já nos discursos, tanto no primeiro discurso sobre as ciências e as artes, quanto no segundo discurso, né, sobre como as nações, né, ele usa esse termo, os povos, eles vão adquirindo características diferentes de acordo com vários fatores. Né? Alguns deles são fatores naturais, né, tem a ver com o lugar onde as pessoas vivem, não é, o tipo de terreno onde elas vivem, se o solo é fértil, se o solo é árido, né, se o clima é ameno, se o clima é extremo, se é próximo do mar, ou se é afastado, se é desértico. Né? Então, são características do meio ambiente que ajudam a moldar a maneira como as pessoas vão viver. Né? O tipo de economia que elas vão ter que
adotar, né, para alcançar a sua subsistência, né? Se vão ser povos pescadores, povos pastores, agricultores, né? Então todas essas artes, inclusive, né, agricultura, pastoreio, né, metalurgia, tudo isso é algo que é artificialmente construído, né? São resultados da vida em sociedade, de acordo com o Rousseau, e adquirem características próprias de acordo com esses fatores, né? Ou seja, esses elementos ali que estão onde cada povo especificamente vive. Então, esse outro olhar antropológico do Rousseau mostra essa diversidade, né? Então, por exemplo, uma questão central aí por que nós falamos línguas diferentes no mundo? Não é? A linguagem não é algo natural. O Rousseau deixa isso muito claro lá no segundo discurso, né? Para continuar assistindo essa entrevista, você pode clicar no link da mesma, que aparece aqui na parte dos comentários, ou no card que sobe aí no cantinho superior da sua tela. Ou se você está nos assistindo por outra plataforma que não o YouTube, você pode procurar pelo nosso canal no YouTube, Central Filosófica, ou então por essa entrevista a partir do link da mesma, que aparece aí na sua tela. Meu abraço, nos veremos no nosso próximo vídeo.